Sejam bem-vindos ao nosso programa de entrevistas. Aqui a gente conhece de perto os filmes que estão sendo produzidos na PUC Paraná. O episódio de hoje é muito especial. Vamos receber aqui no estúdio uma dupla talentosíssima, as diretoras do curta Elefante Azul. Pode entrar, vinheta. É um prazer receber no nosso estúdio hoje Brenda Olga e Duda Glódia, as diretoras de Elefante Azul. Eu falo já por toda a produção que a gente está muito honrado de receber vocês aqui no nosso estúdio e a gente está muito animado para poder bater esse papo sobre esse filme tão interessante que vai estrear em breve. Então eu já queria começar realmente essa nossa entrevista do começo. Como que surgiu o Elefante Azul? Qual foi todo esse processo de vocês para chegarem no que hoje é o filme que vai começar nos festivais já nas próximas semanas? O roteiro surgiu de uma matéria que a gente teve no ano passado e a gente tinha que fazer duplas para produzir um roteiro. E eu e a Brenda, a gente se escolheu desde o começo, assim. E eu lembro que o roteiro, ele surgiu a partir da ideia de uma cena específica que a Brenda trouxe, que era um menininho que ele ia estar sentado comendo manga e tomando leite, tipo, pra fazer meio que uma analogia, assim, né? Uma metáfora, tipo, como se ele fosse cometer suicídio, mas aí é na ingenuidade dele, na melancolia dele, porque, né, tem essa coisa do leite com a manga matar e tal, mas isso não é real, mas a criança acha que é real. E daí acabou nem entrando essa cena, mas aí a gente ficou, tipo, por que ele estaria tão triste? E daí nós duas, a gente tem essa coisa com aniversário, tipo, que nos deixa triste, e daí a gente ficou pensando nisso, então um aniversário. Aí no final o filme nem tem aniversário, mas tipo, é sobre essa coisa do crescer, assim. Então surgiu daí, eu acho. Muito interessante saber esse processo criativo que vai alterando, né, ao longo do tempo, ele vai mudando muito. E quando eu tive a oportunidade realmente de conhecer um pouquinho mais sobre Elefante Azul, uma coisa que me deixou muito intrigada é que você, Brenda, além de ser uma das diretoras, também foi diretora de fotografia do filme, né? Como que foi conciliar na pré-produção e também no set duas funções muito importantes, assim, pro filme? Cara, foi difícil, tipo, desde o começo o nosso coordenador que nos ajudou, que foi o Marcelo Munhoz, ele me falou, olha, você vai se sobrecarregar, e realmente eu me sobrecarreguei. Mas antes, né, na pré-produção eu tava bem nervosa e achando que eu tinha tomado a pior decisão possível, assim, achando que não ia dar certo, que ia dar tudo errado. E no primeiro dia de set, tipo, foi o dia mais perfeito possível, assim, e assim que eu peguei a câmera eu fiquei, tá, não podia ter sido diferente. Tipo, se eu não tivesse uma câmera na mão, eu estaria incompleta, sabe? Então foi bem legal, assim, poder... Sou meio controladora também, então tá com a câmera na mão, assim, tipo... Acho que deu bem certo. Eu acho que foi uma escolha boa, porque, tipo, eu não podia confiar em alguém melhor, assim, pra fazer esse trabalho. Tipo, ela sabia do roteiro, tipo, só ela tem essa visão, como eu só tenho a visão certa, assim. E como é poder dirigir duas equipes diferentes dentro do set, né? Equipe de fotografia, em relação de atores e assistentes de produção. Como que funcionou essa dinâmica entre vocês duas para poder fazer o set realmente harmônico? Cara, teria sido impossível, de verdade, ter dirigido, ter feito a direção de foto e a direção se eu fosse a única diretora, assim. Então, ter a Duda lá foi, essencial, assim, todo o processo. Porque eu tava preocupada com o foco, eu tava preocupada com, o enquadramento tá bom, o enquadramento tá certo, a luz tá certa. E daí, às vezes, os atores estavam lá e eu nem via eles, assim, porque meu foco tava em outro lugar, sabe? Aí eu precisava da Duda pra, tipo, tá, funcionou, esse take tá bom, tá legal. Sem isso, não teria dado certo, assim. Então, foi um trabalho bem... Uma dupla muito boa, assim, a gente encaixou desde o começo. E toda a nossa equipe também, a gente não podia ter escolhido pessoas melhores, assim. São pessoas que a gente confia bastante no trabalho e a gente quer trabalhar de novo. A gente teve muita assistência, assim, de toda a equipe era muito unida mesmo, assim, eu nunca tinha visto, tipo, pessoas trabalharem tão bem juntas, assim, e a gente fez várias reuniões antes, todo mundo sempre dando opiniões, a gente aceitando, ouvindo, e eu acho que isso fez todo o diferencial. Todo mundo assim, bem engajado, isso foi bem legal de ver. Vocês comentaram que Elefante Azul surge dessa ideia de infância, né?
e que também teve um pouco dessa questão de vocês, dos aniversários, para todo esse processo criativo. E o que da infância de vocês entra nesse filme, né? O que vocês se inspiraram em vocês mesmas para escrever Elefante Azul? É engraçado, porque eu e a Duda, a gente é muito parecidas, assim. A gente fez uma reunião com o nosso cara do som separadas, né? A Duda fez uma reunião primeiro com ele para passar a visão dela, e eu fiz uma reunião depois para passar a minha visão. E daí, depois da minha reunião, ele ficou tipo, cara, impressionante, vocês são iguais. E a gente respondeu as mesmas coisas, assim, em relação a sentimentos e tudo. Então, eu acho que tipo, a gente se identifica nessa melancolia da infância, assim, sabe? Nesse apego de não querer crescer ou ter medo das mudanças e tal. Então, acho que é isso, a gente sente igual. E, tipo, eu lembro que no roteiro, assim, surgiu antes o sentimento do que, tipo, o roteiro em si, a história em si. E a gente foi listando, tipo, algumas coisas que a gente ia querer, a gente foi descrevendo nosso personagem, como a gente queria que ele fosse. E daí, assim que foi surgindo a história, e eu lembro que a gente teve muita orientação do professor, que era o Marcelo, e ele contou muitas histórias da filha dele também, que a gente se identificou. Ele que deu, tipo, a sugestão de ter um objeto, não ser um aniversário, de ter um objeto concreto ali, que a criança era apegada. E no nosso caso foi um elefante, porque eu tinha um elefante quando era pequena, e daí acho que foi isso que a gente escolheu, assim, e é isso, né? E o curta, ele é um drama, né? Vocês escolheram esse gênero do drama. E foi uma necessidade que vocês entenderam da história ser contada? Foi uma opção própria de vocês que gostam do tema? Como é que o drama surge para a produção de vocês? É engraçado, porque na matéria de roteiro, surgiram vários roteiros, né? Tipo, a gente teve amigas que fizeram um assassinato, assim, uma coisa bem gore, teve gente que fez umas coisas bem mais pesadas, assim, e tal. E a gente, desde o início, queria falar sobre essa melancolia, assim. Eu acho que é muito da gente, sabe? É um gênero que a gente curte assistir, assim, particularmente. Mas parecia que era o mais certo a, tipo, escrever sobre aquilo que você conhece, sabe? E eu acho que escrever da infância é meio isso, né? A gente sabe, a gente viveu aquilo, assim, a gente não tá falando sobre algo que é longe, sabe? Então... E acho que, tipo, a gente não escolheu um drama, assim, de cara. Eu acho que o roteiro foi se caminhando pra isso, assim, sabe? Tipo, desde nossas ideias, assim, a melancolia tá, tipo, super conectada com o drama, assim. E acho que não teria, tipo, outro caminho pra ir, assim. Eu acho bonito como vocês contam, né, que foi um processo muito natural, assim, da chegada até o drama, como é natural esse processo de crescimento e esse processo de sair da infância e se tornar maduro, que também é um pouco abordado, né, no filme. E vocês comentaram da equipe de vocês, que é muito unida, que ajudou muito. E o que vocês fizeram para preparar todo esse time para realmente chegar na gravação? A gente sabe que a gravação é quase um dos últimos, né? É o resultado de um momento gigantesco que é a pré. Então, como é que foi essa pré-produção com cada pessoa da equipe, com cada realmente setor dentro do filme? A gente sempre a gente montou um grupo e a gente sempre tentava manter eles engajados, mas era um pouco difícil, porque a gente não conhecia a maior parte da nossa equipe, assim, a gente nunca tinha trabalhado. E eu lembro que a gente foi dividindo por setor mesmo, então quando a gente precisava da arte, a gente falava só com a arte. Quando a gente precisava do casting, a gente falava só com o casting, assim. Eu acho que foi bem importante essa divisão, assim, porque parecia que a gente dava a atenção necessária para cada setor, assim. A gente teve pessoas bem engajadas, assim, então a gente fez uma primeira reunião com toda a equipe para ler o roteiro, tirar dúvidas, falar sobre os sentimentos mesmo. Porque eu acho que o principal no filme é isso, tipo, que a Duda falou, assim, é mais sobre os sentimentos do que sobre a história. Não foi tipo, a gente quer contar a história de um menino, sei lá o quê. Não, era tipo, essa criança se sente assim, porque ela se sente assim, como ela se sente assim. E daí, fazer a equipe entender isso, assim, foi primordial. E todo mundo engajou muito, assim, e é um curto independente, né? Tipo, a gente não recebeu verba pra isso, ninguém tava recebendo pra trabalhar. Então, esse engajamento dessa forma tão orgânica, então, tipo, não, a gente vai fazer isso acontecer. Foi muito legal, assim, todo mundo... E como a gente escolheu, acho que, tipo, cada um meio que a dedo, assim, foram poucas pessoas que a gente conhecia ali dentro da equipe,
tava, tipo, todo mundo levando muito a sério aquilo, sabe? Tipo, era realmente um ambiente de trabalho, assim. A gente trabalhou com poucos colegas nossos, amigos, assim, e eu acho que isso foi, tipo, uma experiência nova e muito boa, assim. Tipo, tava todo mundo levando muito a sério e queria estar lá mesmo. Isso. Uma dúvida que me surgiu é sobre o roteiro mesmo, né? Ele é muito adaptado desde o início da pré, quando vocês tiveram a primeira versão dele, até a final. Quantas vezes vocês alteraram esse roteiro? Se teve alterações, se vocês sabem dizer. Cara, faz mais de um ano que a gente, tipo, começou a escrever esse roteiro, né? Que as aulas começaram em agosto, sei lá, ano passado. Então foi no segundo semestre do nosso ano passado, né? E daí muita coisa mudou. Muita coisa. Desde disso, né? Tipo, vai ser aniversário, não vai ser aniversário, o quê? Até o corte final, que ficou pronto faz pouco tempo. A gente tirou coisas, colocou Nossa, coisas. eu lembro que, tipo... É que a matéria é durante o semestre inteiro, né? Então eu e a Brenda, tipo, a gente não aguentava mais esse roteiro, assim. Não aguentava. E, tipo, a gente teve que deixar ele descansando um pouco pra, tipo, realmente fazer acontecer, sabe? Porque senão ia ser outro filme, totalmente, assim. A gente tava de saco cheio já. A gente tava odiando a história E já. pra ele ser produzido mesmo, levou uns 4 meses de alteração, mais ou menos, Sim, né? foi, se pá, até mais, assim. E até hoje, claro, agora a gente já tem o corte final, né? Mas até semana passada a gente tava pensando, a gente deixa tal cena mais longa, a gente corta isso. A gente cortou algumas coisas, assim, que meio que só a gente sabe, eu acho, do que foi do começo até hoje. Sim, É e muita tipo, se você coisa. pegar o roteiro original e ver o que a gente tem agora, tipo, são duas coisas totalmente diferentes. E é muito bom. Sim, a gente não se apegou, assim, eu acho que a gente Sim. deixou ser orgânico e aceitar as ideias também. O Marcelo foi muito essencial nisso, assim, de apontar o que talvez funcionasse, o que não funcionava. E a gente foi... Claro, o que é essencial tá ali, eu acho, sabe? O sentimento tá ali muito nítido. Mas a gente foi deixando rolar. A produção do programa separou algumas fotos do set pra gente comentar um pouquinho, também mostrar pro nosso espectador como que foi todo esse processo de vocês. Então ali a gente tem algumas fotos, eu queria que vocês comentassem primeiro dessa realmente que traz esse nosso elenco, assim, como é que foi essa cena? Essa cena foi gravada no primeiro dia, né? Esse é o Murilo, ele é o Gustavo, o personagem principal. E, nossa, esse dia foi muito bom, assim, foi bem organizado, mas no final foi bem caótico, assim. A gente tinha um menininho que tá ali do lado dele, ele passou mal até, ele teve que sair antes, eu lembro. Mas, tipo, foi muito divertido, assim. Tipo, eu acho que ter criança no set, assim, traz Uma leveza, uma paz, né? uma leveza que, tipo, não teria, assim, se fosse um elenco, tipo, mais velho, assim. E esse primeiro dia, meio que tudo deu certo, assim, a gente... tudo deu errado, né? O Danilo tava passando mal, vomitando, e ele, tipo, queria continuar, e a gente, não, vai pra casa, por favor. A gente deu carona pra ele pra casa, mas isso atrasou muito tudo, assim. Aí a gente precisou botar a nossa diretora de arte, ficou deitada no lugar que era pra ser ele, assim, pra gente poder gravar a última cena, fingindo que era ele. E daí... Mas foi um primeiro dia, tipo, a gente acabou literalmente 1 minuto depois do que a gente esperava acabar. Tipo, de bater palma, assim, e acabou. E deu uma confiança muito grande, eu acho, pra toda a equipe, assim, de, tipo, tá funcionando. Porque normalmente o primeiro dia de gravação é mais caótico, né? Tipo, nossa, tudo que tem pra dar errado, dá errado. E esse, surpreendentemente, deu muito certo, assim. Então, acho que foi muito um bom começo, assim. Na nossa próxima foto é vocês no meio da rua, realmente, com a equipe toda ali, um carro em volta. O que rolou nessa situação? Quem são as pessoas que estão aí por trás, realmente? Como foi? Aí tá, tipo, poucas pessoas da nossa equipe, né? Tipo, a nossa equipe é bem maior que isso. Tem os caras do som, óbvio. Making off, Brenda na câmera, produtora de elenco, tinha gente anotando os cortes, né? A Bruna, fazendo a agenda. todo mundo. Tava todo mundo, e eu ali no monitor vendo tudo. Isso a gente tava gravando, foi no primeiro dia também, e a gente tava gravando uma cena que eles chegam com o carro, assim, uma cena bem curta, mas foi meio estressante pra fazer, porque precisava, tipo, meio que parar o trânsito de fora, assim, e daí a comunicação entre pode ir, não pode ir, gritando. Foi isso. Mas deu certo. Deu certo. A terceira foto que a nossa equipe
separou é realmente vocês dentro do carro, com claquete, com câmera, com equipamento, com tudo. E como que é trabalhar em espaços abertos, fechados, lugares apertados? Como que é essa variação de cenário que vocês têm que lidar? É difícil, né? Tipo, aí a gente tava bem apertados, tava o André, que ele tava captando som, e a Brenda com a câmera e eu com a claquete, né? A gente ia gravar um diálogo no carro em movimento. E Sim. Foi caos. Foi A gente não podia ter escolhido ruas piores, assim. Tipo, a gente foi nas ruas mais esburacadas e foi bem tenso. Boa parte desse diálogo, eu posso falar, não entra no corte final. Mas tinha um carro na frente com o nosso produtor, com um making off e outro som. E eles nos guiando, assim, pela cidade. E o carro que tava na frente fazia um barulho muito assim. Barulho. Não, até a gente pegar o take foi umas voltas, assim, a gente ficou passeando. Mas foi bem legal. Foi bem divertido. Como a gente viu nas fotos, vocês comentaram, vocês trabalham com atores muito jovens, muito criancinhas, né? E como é que vocês conseguem dirigir eles e como eles reagem a sendo dirigidos também por pessoas mais velhas, assim? Como que é essa relação diretor-ator? Eu acho que a gente tem que agradecer primeiro o casting. O nosso processo de casting foi muito bom. A gente conseguiu chegar a um elenco perfeito, assim, de verdade. As crianças foram muito colaborativas. E tem isso que ajudou muito nessa pré. Sim. E eles são profissionais, Eles são profissionais. Assim, tipo, a gente ficou em choque, assim, sabe? Tipo, ver, assim, que eles têm muito talento e eles querem isso pra vida deles, eles consomem arte e, tipo, é muito lindo ver isso, tipo, de crianças, assim. E eles são muito profissionais. Nossa, o Murilo, ele atua muito bem. Tipo, de verdade, tinha cenas que a gente precisava de um peso dramático maior e ele recebia as nossas orientações, ele mudava o que precisava mudar e ele nunca ficava de cabeça baixa, assim, ele é perfeito. Sim. Então, o elenco infantil, como eu posso falar, né, esses atores mirins, eles realmente encaram não como uma diversão aquilo ali, né, como um trabalho mesmo, como um projeto de futuro para eles. A gente teve vários momentos de descontração, assim, né, e a gente, por serem crianças, a gente também pensou um pouco no peso, né, dos horários e tal. Tinham cenas que a gente queria gravar de madrugada, a gente acabou não gravando tão de madrugada, tudo isso, assim. Mas eles foram muito queridos, a gente acabou formando uma amizade de verdade, assim. Tem vários vídeos nossos com eles, e brincando, com eles no colo, e carregando por aí, ou no parquinho, enfim. Isso foi bem legal. E é isso. Acho que... A gente teve uma preparadora de elenco também bem boa, que ela sempre, tipo, nos guiava ali na direção. Acho que isso também fez um diferencial. Com certeza. E até pra entrar no personagem, a gente fez preparação de elenco, a gente fez leitura de roteiro com eles, assim. E desde o primeiro encontro que a gente teve com eles, assim, a gente já foi guiando, assim. Construindo o personagem junto com eles, né? Porque até pro Murilo, né, pro nosso Gustavo, a gente tinha uma personalidade mais definida, né? Ele precisava ser uma criança um pouco mais fechada, assim, um pouco mais na dele, mais tímido. Mas a gente deixou com que a personalidade dos outros amigos, tipo, espelhasse na das crianças, sabe? Então, quem eles são meio que tá ali. Pra ser um pouco mais fácil também, sabe? De não, você tem que atuar como tal, tal, tal. Tipo, é um pouco deles, assim. Isso foi mais fácil também. E agora Elefante Azul vai passar realmente por uma série de festivais, né? Que o filme vai ser inscrito aí, 1 ano, 2 anos mais ou menos, que vocês vão estar por um circuito de festivais. E o que vocês esperam passar para o público, para essas pessoas que vão até esses festivais e realmente vão ver Elefante Azul? Qual a mensagem que vocês querem mostrar para a plateia de vocês? Eu acho que desde o começo, assim, uma coisa muito forte na gente escrevendo o roteiro foi, tipo, a gente era criança e a gente tinha todos esses sentimentos que são gigantes, assim, né, que é muito difícil de explicar, que essa coisa do tempo passando e essa melancolia e o medo de perder o que se tem e o medo do novo e tudo isso. E, tipo, ninguém olha pra isso, sabe? É muito... A gente olha para as crianças e esquece que elas são pessoas, né? E elas têm todos esses sentimentos que são gigantes, assim. Então, acho que muito disso é mostrar esses sentimentos dessas crianças tão pequenas, mas com sentimentos tão fortes e grandes.
E eu acho que a gente difíceis. espera também que muitas pessoas se identifiquem, porque eu acho que é uma coisa que está muito escondida na gente, sabe? E eu acho que o nosso filme pode recuperar, assim, um pouco dessas memórias, assim, e eu acho que vai ser, tipo, as pessoas vão se identificar mesmo. E a minha última pergunta para vocês é o que fica mais para vocês do filme? Qual a memória mais marcante de vocês que vocês vão levar pro resto da vida desse curta que é tão especial? Acho que vai ser especial para muita gente aí. Cara, eu acho que tem uma frase no filme que a mãe do Murilo fala pra ele, assim, que é tipo... você tem que aproveitar mesmo quando vê passou. E daí agora tá acabando e é tipo, caramba, passou. E durante o processo todo eu ficava nessa, tipo... Essa frase, sei lá, me marca muito, me pega muito. Eu sou muito apegada, eu e a Duda, gente, assim, né? Muito apegada às coisas. E, tipo, realmente passou, tá passando e... Nossa, foi tão incrível, foi tão... Eu acho que eu subestimei um pouco o quanto as pessoas da equipe, assim, podiam mexer comigo, sabe? De, tipo, construir laços de verdade, assim, ou a minha relação com a Duda, tipo, não é a mesma de quando era no começo. Tipo, é como contar a tua história pode te tornar vulnerável de um jeito muito bom, assim, sabe? Te conectar mais com as pessoas. Eu acho que é um pouco disso, assim. Pra mim, tipo, o filme é sentimento, assim, do começo ao fim. E eu acho que, tipo, tocou muito pessoas que estavam ali dentro, sabe? E era muito lindo ver essas pessoas estando na produção e, tipo, recebendo esses sentimentos do filme, assim. Eu lembro, tem uma personagem no nosso filme que ela faz a avó do Gustavo. E ela se emocionou muito na cena, eu lembro que ela chorou, ela trouxe histórias da neta dela. Então, tipo, é tão lindo, assim, até, tipo, com a senhora que emprestou a casa pra gente gravar, assim, tipo, ela trouxe histórias, assim, que a gente nunca pararia pra ouvir, assim, sabe? Eu acho que isso é tão lindo, tipo, a gente deu um lugar para as pessoas serem escutadas mesmo. E eu acho que isso é que eu vou levar, assim. Duda, Brenda, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer receber vocês aqui no estúdio. Toda a nossa produção agradece por vocês terem disponibilizado um tempinho nessa rotina maluca de diretoras, né? E todo sucesso para Elefante Azul. Eu não vejo a hora de poder ver no cinema e realmente poder ir assistir, mostrar também para minha família e meus amigos uma história tão linda que vai mexer com muitas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Você. E corta, produção. Acabamos.